Hoje eu vou trazer para vocês 10 itens que já foram tendência um dia, só que não são mais. E ainda podem desvalorizar o seu imóvel ou a sua decoração. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou Jaqueline Silva, sou arquiteta e especialista em projetos de interiores. Primeiro item é a moldura de gesso. Ela era muito utilizada no passado ali para disfarçar as fissuras que aconteciam entre forro e parede em razão da dilatação. Depois que apareceu a tabica, aí realmente não há mais necessidade dessa moldurinha para disfarçar, porque a tabica já cumpre essa função. Então, se você vai fazer um forro, você pode pedir para tabicar o forro, ou se você não quer fazer um rebaixamento, você quer deixar só na laje, não tem necessidade dessa moldurinha de gesso, seja ela reta, cheia de detalhes. Hoje a proposta do forro é que ele seja mais limpo possível. E se não vai ter forro, vai ficar só na laje, você pode realmente só pintar laje e parede, já não tem mais necessidade de emoldurar todo o perímetro do cômodo. Segundo item, já falando de forro também, a gente traz aqui as sancas abertas, pode ser aquele rebaixo também, todo o perímetro do cômodo com vários spots, aquelas curvas feitas de forro de gesso também, sinuosas, quadradas, redondas. Então a gente já não usa mais isso. A proposta realmente é um forro limpo, e se você quer colocar uma sanca, ela precisa ser mais delicadinho possível. Hoje a gente está utilizando muito também a sanca invertida, que é aquele efeito que lava a parede, aí a parede com alguma coisa interessante, ou sem nada, né? Pode ser um quadro, uma pintura, um tijolinho, e aí eu vou mostrar um projeto para vocês aqui onde a gente desenvolveu essa sanca invertida, né, dando essa iluminação toda na parede de tijolinho. E também essa sanca invertida, ela pode acontecer lá no cortineiro, que fica bem interessante. Então, proposta para hoje, forro é o mais limpo possível, sem carregar muito o visual. Terceiro é o sofá retrátil, mas calma que eu sei que muita gente tem e adora. Mas eu tô falando daquele sofá retrátil com o braço gordão, com aquela caixa atrás, cheio de capitonês, costuras, divisão no encosto, no assento. Então isso carrega muito o ambiente, deixa o ambiente com um ar pesado. Então hoje no mercado a gente já tem os sofás retráteis que tem uma aparência assim mais limpa, mais leve, com o braço mais fino, sem a caixa, sem costuras. Vou trazer um projeto para vocês aqui onde a gente trouxe até para uma sala pequena um sofá retrátil, mas com essa leitura de um sofá mais clean, mais moderno. Então não precisa abandonar o seu sofá retrátil, você só precisa escolher um sofá mais limpo e mais clean. Eu quero deixar bem claro que o objetivo desse vídeo não é polemizar, não é criticar o seu gosto pessoal, fazer com que você troque o que você tem aí na sua casa. Não, o objetivo desse vídeo é trazer informações principalmente para você que está querendo reformar, decorar o seu espaço, ou você que está construindo para alugar ou para vender e quer estar atualizado daquilo que a gente não utiliza mais, daquilo que ficou datado, daquilo que desvaloriza a sua construção, a sua decoração. E se você quer saber o que está em alta no momento e o que vai perdurar por um tempo, eu vou deixar aqui nas informações. A gente fez um vídeo com as tendências de decoração desse ano que vão ficar aí por um longo tempo para você se atualizar daquilo que a gente está utilizando no momento. O quarto item é as texturas, e aí eu tô falando das roladas, quebradas, o grafiato, que foi muito utilizado na década de 90 lá nos muros para ganhar produtividade, economizar. Isso foi importado para o lado de dentro, para as paredes internas. Então a gente não utiliza isso por dois motivos. Primeiro, porque dá muito trabalho, acumula muito pó. Se você tiver pintado com uma tinta mais clara, vai aparecer, vai te dar mais trabalho. E segundo, porque ele fica muito datado, remete a uma época passada. Então tem esses dois aspectos e por isso a gente já não utiliza mais essas texturas. Esse quinto item é muito polêmico porque eu sei que tem muita gente que gosta, é o vidro verde. Mas eu não tô falando do vidro verde, aquele vidro verde clarinho, assim, delicado, sutil. Não, eu tô falando do vidro verde, aquele muito verde. Então, que ele é muito utilizado nas esquadrias, guarda-corpo, ali no muro. Então, ele briga com o restante da composição, ele chama muita atenção, é muito difícil
combinar a cor, aquele tom de verde com o restante das cores que vai ser utilizado ali na fachada. Então, não combina, grita, chama muita atenção. Então, hoje as fachadas elas estão mais clean, sabe aquele conceito do menos é mais ou menos isso. Então, hoje a gente está utilizando muito o vidro incolor mesmo, nas fachadas de forma em geral para tudo. E se você for, obviamente, utilizar o vidro verde, que seja o vidro verde aquele bem delicadinho, mas hoje a gente está apostando realmente muito no vidro incolor, que é mais limpo, mais neutro, é muito mais fácil de combinar o restante das outras coisas que vão acontecer ali na fachada. Inclusive na marcenaria, quando a gente usa, por exemplo, um tampo de vidro laqueado, a gente já pede o vidro extra clear, que é um vidro bem incolor mesmo, que ele não vai distorcer a cor da laca. Porque se você for pintar um vidro verde com uma laca branca, por exemplo, ele não vai ficar branco, ele vai ficar esverdeado. Então, a gente pede hoje, inclusive nas marcenarias, quando a gente vai fazer alguma proteção, alguma cobertura ali com vidro laqueado, ou fazer uma porta também, para não distorcer a cor da laca, a gente pede sempre o vidro extra clear. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de curtir, compartilhar. E hoje eu tenho um convite especial. Se você não nos segue nas outras redes sociais, eu vou deixar o endereço aqui na descrição para você ficar mais pertinho da gente e acompanhar o nosso dia a dia. O sexto item é as soleiras, aquela pedra que a gente utiliza para separar um cômodo do outro ou fazer uma mudança de porcelanato. Você está trabalhando um porcelanato, por exemplo, no corredor e aí no quarto é outro. Não tem necessidade dessa soleira para separar, para dizer, ó, daqui para lá é outro porcelanato. A gente já começa o porcelanato ali na sequência, não tem necessidade. Isso a gente está falando assim, no mesmo plano, no mesmo nível, não tem necessidade de fazer essa divisão, essa secção que carrega. E ainda mais se você está utilizando uma pedra com um tom, uma cor muito diferente do porcelanato, aí vai criar um contraste muito grande. Então hoje a gente só utiliza a soleira num formato assim bem minúsculo, que é a baguete, né, com espessura menor, quando a gente está mudando de nível. Se a gente está do corredor para o banheiro, por exemplo, aí já vai ter aquele desnível. E aí, para arrematar ali, para proteger o porcelanato, a gente utiliza essa baguete, que ela é mais fininha e ela tem a espessura da folha da porta, de forma que você só vai ver essa baguete na hora que você abrir a porta, porque ela fica escondidinha ali debaixo da folha da porta, e de preferência um tom bem próximo do porcelanato que você está utilizando no piso. O sétimo item é aquelas placas de gesso em 3D, que foi uma febre no passado e que hoje a gente já não utiliza mais por dois motivos. Primeiro é porque realmente ficou muito datado, ficou cansativo, foi muito utilizado lá atrás, então ficou bem datado. O segundo motivo é porque elas têm um padrão que se repete e cria aquele ar poluído, cansativo e também, claro, acumula muita poeira. Então, você às vezes não consegue limpar determinados cantinhos, vai acumulando poeira e vai aparecendo. Então, hoje, a proposta do morar é um morar mais limpo, mais minimalista. Então, você pode investir em uma cor, né, uma tinta diferente para a parede. Você pode trazer também quadros, arandelas e, claro, pode deixar a parede limpa também, mas esse revestimento em 3D, placas de gesso, ele já não é mais utilizado e, inclusive, ele desvaloriza a sua decoração. Gente, o oitavo item é muito polêmico, eu sei. Tem muita gente que gosta do piso polido, mas hoje ele já não é mais esse piso glamuroso e chique que foi lá no passado, porque antigamente o que era chique era o polido, era o que refletia, mas hoje isso não é mais utilizado, pelo menos não é o que valoriza, principalmente falando de piso. Então ele marca a iluminação, ele vai refletindo tudo que está ali em volta. Se tem um quadro, ele reflete a iluminação, então acaba duplicando tudo que está em volta, então isso carrega muito o ambiente. Fora que é mais difícil de limpar, que você tem que ficar ali sempre passando um pano, se cai uma água, porque vai acumular pó, vai marcar. Se você pisa ali, você vai levando
aquela água que vai acumulando mais pó. Então a gente já não utiliza mais o piso polido em razão disso, né? O nível de dificuldade, hoje todo mundo está muito corrido, a vida de todo mundo tá corrida, não tem tempo de ficar ali atrás com o pano, né, limpando patinha de cachorro. Então o acetinado é o piso do momento. E aí a gente reserva esse piso polido para as paredes, uma parede especial, um backsplash, que é aquela parte ali da cozinha onde vai respingar água, ou ali no cooktop também. Então o piso polido, além de dar aquela impressão de que vou ter mais trabalho, e de fato você vai ter, ele carrega muito o ambiente. Nono item que a gente já não utiliza mais nos nossos projetos e que vocês com certeza estão notando é que a gente não azuleja e não coloca porcelanato em todas as paredes da cozinha. A gente se reserva realmente a deixar o porcelanato ali naquela área, que é onde vai projetar líquido, ali na área da pia, do cooktop, para facilitar realmente a limpeza. E as outras paredes a gente está trazendo uma tinta lavável. Isso deixa o visual mais limpo, porque você não fica com aquela área de rejunte, muita informação. Então a gente coloca ali um rodapé e também traz uma tinta e fica assim super clean, super suave. E a proposta hoje realmente é que as cozinhas tenham um acabamento, esse porcelanato realmente só ali na área da bancada. O 10º item, eu tenho certeza que tem muita gente que gosta, é as pastilhas. Elas já foram muito utilizadas lá no passado, mas hoje a gente já não utiliza mais. Ela ficou muito datada, cansativa, então se você tá aí fazendo um imóvel para vender, ela ficou linkada ao passado. Então quem vê tem aquela sensação de espaço desatualizado, menos moderno. Então, além de ficar datado, ele ainda dá muito trabalho. Então hoje a gente está investindo em porcelanatos maiores, menos área de rejunte, porcelanatos retificados que deixam um aspecto mais clean, mais minimalista, sem muita informação. Então pastilha a gente já não utiliza mais na decoração. É isso, no vídeo de hoje eu trouxe 10 itens que estão desatualizados e que ainda podem desvalorizar a sua decoração. Eu teria muitos outros itens para trazer aqui, mas esse vídeo ia ficar muito longo, então se você quer que a gente dê continuidade a esse assunto, deixe aqui nos comentários, eu quero para a gente trazer uma sequência de vídeos com mais itens que estão desatualizados. Todas as quartas-feiras às 19h30 a gente está por aqui e eu espero contar com a sua companhia no nosso próximo vídeo. Até lá! Catch me if